Bom, pessoal, vamos acessar o nosso Fireworks para começar a nossa montagem e estruturação do nosso site baseado naquilo que a gente ilustrou. Então a gente tem aqui vários blocos que a gente vai estar configurando, tá? Para gerenciar o header, a gente vai criar uma div ID que vai pegar todo o header internamente. Então dentro do header a gente vai jogar a div logo, a div anúncio, vai jogar o sistema de pesquisa, os nossos menus, tudo dentro de uma div. Aqui no meio a gente vai criar a div content e dentro dela a gente vai ter a content underline destaques, a content underline entretenimento e assim por diante, tá? Então primeiramente a gente vai criar sem formatação alguma todas as divs do nosso estilo para depois estar formatando tudo certinho. Vamos lá então. A primeira que a gente tem é a header. A gente vem aqui no nosso style, cria uma tag de comentário, que é o barra, asterisco, asterisco, barra, e dentro disso a gente pode comentar. Então aqui a gente vai ter o topo. Antes disso ainda, depois a gente vai estar aplicando a configuração do WordPress aqui em cima, tá? Mas primeiro a gente vai montar tudo em Tableless. Então aqui dentro a gente vai ter a div header. A formatação aqui para aplicação em div, tá? A gente usa um joguinho da velha, o nome da div, abre e fecha chaves, e dentro de chaves a gente usa a formatação. Se fosse uma classe seria .header, tá? Como a gente vai estar usando div ID nas formatações não repetidas e classe nas repetidas, a gente vai criar primeiro a estrutura. Então header, header underline logo, depois do logo a gente tem o anúncio, então header underline anúncio, header underline search, header underline menu. Então a gente pegou aqui já todo o nosso header, né? Tá aqui o logo, o anúncio, o search e o menu. Abaixo a gente bota uma borda, então aplicando direto no header e podemos passar para o segundo passo. Essa sidebar aqui a gente vai pegar antes e essa depois, porque a gente tem que vir aqui e encaixar como se a gente estivesse fazendo um desenho de caixas, tá? Ampliando várias caixas para fazer aí um monumento, uma coisa assim. Então cada caixa tem que ser encaixada no seu lugar. Você encaixaria primeiro o header e dentro dessa caixa do header encaixaria todos os elementos. Depois aqui você encaixaria, fazendo a leitura de cima para baixo, o sidebar, e a leitura a gente faz assim, né? Então sidebar veria o content e depois veria a outra sidebar. Vamos lá então. Primeiro é a sidebar left. Então a gente vem aqui, left sidebar. É bom sempre você estar comentando, principalmente no desenvolvimento de um portal, você ter bastante comentários aí e bem organizado aí a sua hierarquia de programação, para depois você precisar fazer alguma manutenção, você conseguir se achar. Porque depois de alguns meses com isso online, sem você estar praticando, ou sem você estar mexendo nisso, a gente acaba esquecendo aonde é que aplicou as formatações. Então, para achar tem que ser um negócio bem intuitivo, porque vai ser muito conteúdo, tá? Então, o left, a gente vai ter aqui sidebar, underline left. Apenas todo o resto aqui a gente vai criando depois os IDs dentro desse sidebar left, mas depois quando a gente for aplicar a gente vai criando. Agora a gente vai ter a content. Então vemos aqui, comentário, content. Você pode até comentar aqui, ó, responsável por todo o conteúdo. Content, abre e fecha chaves. Dentro da content a gente vai ter vários blocos, né? Então a gente vai ter o bloco destaque, o bloco entretenimento, a gente já pode até vir criando, ó, content underline destaque, content underline entretenimento, content underline, o que vem depois do entretenimento? Temos o futebol, os mais comentados, aqui tem um anúncio, ó. Então, entretenimento, underline anúncio. Depois disso a gente tem o content, underline esportes. Content, underline esportes, underline comentados. Até aqui a gente vai ter que fazer assim, ó. Então, a gente vai ter o entretenimento e o anúncio. Antes do anúncio, a gente vai ter o entretenimento, conteúdo. Tá? Então, a gente faz uma div inteira para fazer essa formatação. Aqui a gente tem o destaque, vai ter o content underline destaque novamente, underline lista e underline destaque, tá?
Vamos só ver se está certinho. Então a gente tem content, content, destaque. A gente pode até separar aqui para ver melhor. Então lista, destaque. A lista está aqui e o destaque está aqui. Aqui a gente vai ter o entretenimento e o anúncio. Então entretenimento, conteúdo, anúncio, certinho. Que a gente pode até fazer assim, para seguir um padrão, conteúdo, destaque, conteúdo, anúncio. Aqui no esportes a gente tem conteúdo e os comentados. Então vamos fazer assim também. E os comentados, tá? Abaixo disso a gente vai ter a tecnologia e a lista, né? Então a gente vem aqui, content, underline, tecnologia, content, underline, tecnologia, underline, destaque, content, underline, tecnologia, underline, conteúdo. Abaixo ainda a gente vai ter os mais vistos e o anúncio. Então vamos lá. Content, underline, vistos. Content, underline, vistos, underline, conteúdo. Content, underline, vistos, underline, anúncio. Então aqui a gente já tem todas as IDs preparadas para receber a formatação. Depois disso a gente vai ter a right sidebar. A gente já pegou a left lá, vamos pegar a right aqui embaixo então. Vou comentar novamente. Right sidebar. Deixa eu até dar uns enters aqui para subir um pouco a tela para melhorar o zoom. Beleza. Right underline sidebar. Abaixo do right sidebar a gente vai ter o footer, então a gente já pode comentar também. E dentro desse footer, como a gente vai estar fazendo uma formatação com vários floats aqui, é legal a gente ter o footer para pegar aqui toda a área. Então a gente vai ter o footer, underline all. Vamos ter o footer para pegar a formatação do corpo e o footer underline txt para botar o conteúdo desse footer, tá? Então o footer underline all ele vai pegar esse gradiente e botar em toda a tela. O footer que a gente fez ali normal vai pegar só o tamanho do layout para formatar e botar tudo no meio aqui centralizado. E o txt para a gente jogar o conteúdo dentro. Dentro do footer underline all a gente bota uma border top com 10 pixels para fazer a separação também. Ok? Então aqui a gente já está chamando todos os elementos que a gente vai precisar para montar a estrutura do corpo do nosso site. Vou dar uns deletes aqui para tirar os espaços embaixo. Vou até tirar os espaços aqui, depois a gente cria, tá? Então no left sidebar a gente vai ter também as divs IDs internas, ó. Mas isso a gente vai criando junto lá na hora de criar as listas. E aqui a gente vai ter um bloco, cada um desses blocos também vai ser um ID, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado para não repetir o ID, porque o ID não pode ser repetido na hora de validar no W3. Para seguir o padrão web, então, a gente vai criar tudo em lista dentro. Então isso possibilita também a gente criar uma formatação um pouco menor. Os tipos de formatações existentes são em lista e inline. Eu vou estar formatando aqui inline e em lista junto. Por quê? Se a gente for dar tudo em lista, veja quantas divs a gente tem aberta. Vamos dizer que a gente tem aqui um background, tá? Temos uma borda, estou botando só para exemplo, tá, gente? Isso aqui não é válido. Temos uma fonte e temos um text align, tá? Imagine todas essas divs com uma formatação nesse formato. Vai ficar um conteúdo muito extenso. Porém a gente pode trabalhar inline, então vai ficar, ó, ponto e vírgula, espaço, ponto e vírgula, espaço, ponto e vírgula, espaço, ponto e vírgula e aqui espaço, ponto e vírgula. Então perceba que a formatação vai ficar muito menor, vai ficar muito mais compacto. Eu vou estar trabalhando com os dois juntos porque toda vez que eu chegar até uma altura aqui, eu vou vir aqui e vou dar um Enter. Então você pode tranquilamente trabalhar com 4 ou 5 numa linha e depois pular a linha e trabalhar assim, ó. Então você vai estar trabalhando em line e em lista junto. Eu vou fazer assim porque às vezes você cria uma formatação gigante, vai até o fim da página e ele desce aqui, então também fica difícil de se achar. Então você pode criar metade da formatação em uma linha, metade em outra, fica compacto e fica bem organizado ao mesmo tempo, tá? E aqui para terminar nossa formatação, então, a gente vai vir aqui em cima, ó, e criar o reset.
Aqui dentro a gente vai estar usando formatações globais, tá? Que vão atacar todo o tema e não apenas uma div. Então a gente vai ter o asterisco aqui que vai atacar a margem de todo o conteúdo e o padding de todo o conteúdo, que aqui a gente já pode aplicar. A gente vai ter... E durante a formatação a gente vai estar atacando outros estilos também. A gente vai ter aqui também o box, que vai ser responsável pela centralização do nosso tema. E quando a gente precisar de uma classe de alinhamento ou atacar alguma coisa que vai pegar todos os elementos não atacados, a gente vai fazer sempre aqui em cima no reset, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar e a gente já tem todo o CSS aplicado, basta a gente começar a formatar.